os irmãos, de verdade. Pensa no homem que está tenso. Pode se assentar, irmãos. Pode se assentar. Nós vamos estar lendo o livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós louvamos que a Ele a honra, a Ele a glória. A Sara falou uma coisa a respeito da mulher do fluxo de sangue. É interessante que a mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos. E Jesus mostra o poder dele. Marcos capítulo 4, diz assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passamos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O 38 diz assim, irmãos, presta atenção, no versículo 38, o 40 e o 41. Diz assim, Jesus estava na polpa do barco dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? O versículo 39 diz assim, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. O versículo 40 diz assim, então disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E o versículo 41 diz assim, e eles possuíram de grande temor, dizia uns aos outros, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, certamente todos nós hamos de concordar que a nossa vida, que a nossa vida não é indolor. A nossa vida ela não é indolor. Se você não passou por uma grande situação, você vai passar. Por que eu falo isso, irmãos? Porque os discípulos aqui, eles estão enfrentando um problema novo. Que problema é esse? Eles estão sob a ordem de Jesus. Passamos para o outro lado. Eles estão debaixo de uma ordem expressa de Jesus Cristo. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Passamos sim por grandes tempestades, grandes coisas na nossa vida, que muitas das vezes, como nós louvamos, nós temos que pedir para o Senhor, aquieta a minha alma. E a gente ora, a gente dá o melhor de nós, muitas das vezes, como os discípulos aqui fizeram. Né? Os discípulos, eles se esforçaram, eles deram o melhor deles. Né? Irmãos, uma área tão conhecida dos discípulos era o quê? O mar. Eles eram afiados em quê? Na pesca. Era um território tão conhecido dos discípulos, quando eles enfrentam essa situação, bate neles o quê? O desespero, a agonia, em achar que eles não iam conseguir fazer isso. Atravessar aquilo que o Senhor ordenou para eles. Mas o interessante é que diz assim, o versículo 38, irmãos, eu quero considerar com vocês essa noite, esse texto, ele é regido de 3 perguntas. 3 perguntas, e essas 3 perguntas, a primeira delas se encontra no versículo 38, que é a parte B. Mestre, não te importa que pereçamos? No 40, Jesus fala assim, ó, como é que não tendes fé? E a parte B do 41 diz assim, ó, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O contexto aqui é que Jesus, quando dá essa ordem para eles, passamos para o outro lado, Jesus, ele estava ensinando aos discípulos e àquela multidão as grandes verdades, as bem-aventuranças, né? Explicando, ali Jesus estava encerrando o sermão da montanha. Irmãos, o interessante é que esse texto ele é tão enfático nas perguntas, porque é as perguntas que eu e você faz muitas das vezes.
No versículo 38, o texto diz que o barco estava a se encher d'água. O texto diz. Mas se você lê o texto e relê o texto, não há prenúncio de tempestade. Não há, irmãos, prenúncio de tempestade. Eu li, reli. O texto ele não fala que os discípulos iam passar por aquilo. Em momento algum, mostra-se que os discípulos iam passar a tempestade. Só que o interessante é que Jesus, depois de estar ensinando as suas grandes verdades, ensinando a respeito das aventuranças, ele dá uma ordem para os discípulos e passamos para o outro lado. Jesus ele está na polpa do barco dormindo, né? E quando Jesus está nessa situação, Jesus ele era o quê? 100% homem, 100% Deus. Como tal, ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço. E Jesus ele precisava descansar para repor suas energias. O que Jesus estava fazendo? Ele estava na polpa do barco dormindo. Irmão, se vocês prestarem bem atenção, os discípulos aqui, eles não chamam Jesus em ordem expressa, né? Eles não chamam Jesus no momento que a grande tempestade está vindo sobre eles. Quando as ondas, né, começam a afligir o navio dos discípulos, falando a respeito de um pouco da geografia, irmão, se a gente pegar esse mar aqui, ele não é um mar, ele é um lago de águas doces, né, falando a respeito de geografia, mas não vamos falar de geografia, né? E Jesus ele está sobre a polpa do barco dormindo, que nem eu disse aos irmãos. Ele teve sede, ele teve fome, ele precisou repor as suas energias, por quê? Ele estava ensinando não só aos seus discípulos, mas também uma grande multidão, se encerrando o seu sermão da montanha. Só que, irmãos, e Jesus estava na polpa do barco dormindo. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmão, se a gente for analisar o texto e analisar essa pergunta, é uma pergunta com tom de censura que os discípulos fazem para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta que eu e você faz muitas das vezes, sabe o quê? Quando estamos passando por alguma situação adversa, que muitas das vezes nós achamos que nós fomos esquecidos por Deus. Mas o Senhor ele não esquece de nenhum de nós. Irmãos, eu estava falando para a pastora que eu não faço esboço da palavra. Eu não consigo pegar um papel e escrever para poder falar. Domingo a gente estava falando a respeito de algumas coisas e a pastora falou assim a respeito da palmeira. Irmãos, muitas das vezes a nossa situação, nós temos que ser como a palmeira. Sabe por quê? Porque a palmeira, quando o vento vem, ele vem tão forte sobre a palmeira está tão enraizada, tão enraizada, que ela balança para um lado. Irmãos, ela chega a tombar de um lado para o outro, mas ela não quebra, ela não cai. Quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Imagina só, irmãos, os discípulos aqui, eles estão sobre uma ordem expressa de Jesus Cristo. Jesus falou para eles assim: e passamos para o outro lado. Irmãos, quando a gente está numa rota de colisão, debaixo de uma trilha de desobediência, como Jonas o profeta, Jesus mandou a tempestade, Deus mandou a tempestade sobre ele. Por quê? Porque Jonas desviou do caminho que Deus mandou ele ir. Ele se desviou. Mas como conciliar uma ordem expressa de Jesus? Você está sobre a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus está falando para você fazer, e você passa por essa situação que nem os discípulos estão passando. Irmãos, nessa hora, não só o medo, mas a angústia que os discípulos tiveram, está sobre aquela tempestade, e vê que Jesus estava na polpa do barco dormindo, e eles fazem essa pergunta para Jesus. Eles indagam realmente Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos?
Irmãos, fique imaginando a angústia, o desespero que os discípulos estavam passando. Esse desespero, se a gente pegar um texto, é o desespero de Marta, de Maria, quando mandou um recado para Jesus: está enfermo aquele quem tu amas. Irmãos, vamos passar por grandes situações, vamos sim. Mas nós temos que ter a plena convicção que ainda que nós estejamos passando por grandes situações, o Senhor está no barco. Certamente algum de vocês já oraram, já jejuaram, já clamaram muito ao Senhor. E muitos de nós temos causas que temos orado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E muitas das vezes aquilo não aconteceu ainda. Por quê? Porque o desejo do meu e do seu coração é quando nós estamos passando por aquela aflição, pelo momento de tristeza, de dor, de perca. Porque quando passamos, irmãos, pelo momento de perca, dói. E muitas das vezes, quando a gente passa realmente pelo momento de perca, é o momento que você mais clama ao Senhor, e você vê que o céu não se abre, e o céu não se abre mesmo não, irmãos. Você passa por situações tão adversas na sua vida, que você clama, você ora, você jejua, você atrai a presença do Senhor, e em todo o tempo o Senhor está assim, ó, em silêncio. Irmãos, como dói o silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói, 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 dói. Dói muito. E passar pelo silêncio de Deus, irmãos, a angústia, ela bate tão mais forte dentro da gente, que achamos que o nosso Deus nos esqueceu. Mas Deus, Ele não esquece de nenhum de nós. Mas vamos para o texto. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Irmãos, quando a nossa situação sai do nosso controle, o controle continua e permanece na mão de Deus. Se nós pegarmos o livro de João, os discípulos, eles vão passar por uma tempestade parecida com essa. Jesus não está com ele no barco. Sabe onde Jesus está? Está no monte intercedendo por eles. Quando de repente Jesus vem andando por sobre as águas, Jesus fala para eles assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Mas como conciliar, irmãos, a situação, muitas das vezes que nós passamos, em acreditar naquilo que Deus tem para nós? Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu já falei em uma outra igreja onde eu fazia parte, eu aprendi muito lá. E eu trouxe esse texto lá na igreja, né? Só que a palavra de Deus, ela é tão interessante que você fala de uma maneira em um lugar, em outro lugar Deus vai falar a mesma coisa que você falou, só que a ênfase de como você vai direcionar as palavras é diferente, irmãos. Você pode pregar esse texto aqui, ó, 500 vezes, mas na hora que você chegar num lugar, vai ter um ali que vai estar precisando ouvir mais. Não que todos nós não estejamos precisando, estamos sim, mas tem um que vai estar ali e vai falar assim: olha que palavra, olha, passei por grandes vendavais, por grandes ventos, estou de pé. A palmeira é desse jeito, ela vem, balança para um lado, balança para o outro, mas ela permanece, porque a tempestade assim que passa, o vento assim que para, irmãos, ela fica aprumada do mesmo jeito. Na minha vida e na sua vida não é diferente.
Porque passamos sim por situações que nós achamos que nós não vamos conseguir passar. Mas em todas elas nós cremos em um Deus qual nós servimos, que todos os recursos continuam na mão dele. Só que o interessante, irmãos, que no versículo 40, então disse: por que sois tão tímidos? Por quê? Como é que não tens fé? Irmãos, esse texto, você pergunta para ele e te responde. Irmãos, o que Jesus estava fazendo no barco? Ele estava dormindo. Ele não sabia que isso ia acontecer? E por que dormiu? E por que dormiu? Ele dormiu, irmãos, porque ele sabia que tudo estava sob controle. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Olha, eu vou confessar uma coisa para os irmãos, de verdade. Eu estudando esse texto, tinha dias que eu ficava perguntando algumas coisas a respeito desse texto. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu chorava, mas eu não chorava por emocionalismo. É porque você lê o texto, você entende, e você vê que você está passando por situação, porque tem situação que a gente passa, que a gente acha que a gente não vai conseguir passar. Realmente é o que acontece com a gente. Nós servimos um Deus vivo, servimos sim, mas em todo momento que entramos numa situação, num vendaval, numa tempestade, nós achamos que Deus não vai intervir por nós. Nós achamos, irmãos, nós servimos a Deus, nós temos fé sim. Nós acreditamos num Deus. Só que muitas das vezes, quando é para exercer a nossa fé de verdade, como no livro de Hebreus fala, a gente não exerce, irmãos. Não exerce por quê? Porque a gente acha que Deus ele não vai intervir por nós. E quando os discípulos falam isso para Jesus, é um momento que os discípulos querem que a intervenção divina de Jesus, de Deus, na hora, acalma a tempestade. Jesus não acalma a tempestade na hora que eles querem. Jesus não paralisa nada que está acontecendo na minha vida e na sua vida no momento que eu e você quer. É no momento que Ele quer. Muitas das vezes, irmão, nós colocamos algo na mão de Deus e falamos assim: Senhor, por que o Senhor não intervém? Porque não é no meu e no teu momento. Não é na minha e na tua hora. É na hora dEle. Aleluia. Irmãos, por que Jesus fala isso para os discípulos? Porque sois tão tímidos? Como não tendes fé? Porque o Criador do universo, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe na face da terra, estava com os discípulos no barco. Irmãos, não era para os discípulos ter medo, era para os discípulos ter fé. E muitas das vezes é o que acontece comigo e com você. Nós sabemos que Jesus está no barco, nós sabemos que tudo está sob controle, mas fazemos igual os discípulos. Somos tímidos, não temos fé. Por que era para os discípulos ter fé e não medo? Porque se você pegar o versículo 35, qual foi a ordenança de Jesus? Passamos para o outro lado da margem. Irmãos, não tem uma só palavra que Jesus lança que ela cai por terra. Não tem uma só palavra que Jesus lance que ela cai por terra. A minha e a sua insegurança é isso, de entender que o autor, o criador do universo, expresse uma situação, o meu medo e o seu é de não se realizar aquilo que Jesus falou que vai realizar. Por quê? Jesus, ele garantiu aos discípulos: passamos para o outro lado.
Irmãos, e os discípulos, independente da situação que estava passando, eles alcançaram aquilo que Jesus falou. Eles alcançaram, irmãos. Porque no livro de João, irmão, vou até colocar aqui. João capítulo 1. Versículo 3. Que diz assim: em resposta declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão... Não é esse não, irmãos, perdoa. Perdão, irmãos, eu estava lendo em Amós. É João. É porque a minha versão aqui, irmãos, está marcado. É João 1:3. Que diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Antes da criação de todas as coisas, Jesus já era Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Jesus aqui, ele mostra o seu grandioso poder. Jesus, ele mostra o seu poder sobre as leis da natureza. Que ele acalma o mar e acalma a tempestade. Se nós pegarmos esse mesmo texto de Marcos capítulo 5, diz que Jesus, ele curou, ele curou um endemoniado, ele curou uma mulher do fluxo de sangue, e ele ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo. Lázaro não, de Jairo. Gente, me perdoe, é o nervosismo, eu estou tão nervoso. Isso é nervosismo, gente. Quando Jesus fala isso para os discípulos, que era para eles ter fé e não medo, é sobre isso que ele está falando. Que aqui ele mostra o seu poder sobre as leis da natureza, sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre a morte. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E continuando o texto, irmãos, em Marcos, o capítulo 4, e o versículo 41. E sentindo grande temor diziam, só a parte A, uns aos outros: irmãos, essa tempestade nada mais, nada menos veio para quê? Jesus, que ensinava as suas verdades, ensinava os discípulos a respeito das grandes bem-aventuranças, mostrava o seu poder em tudo aquilo que ele falava, foi só para mostrar aos discípulos o poder de Jesus. Porque muitas das vezes, na minha vida e na sua vida não é diferente. Porque quando nós estamos passando por uma situação,
nós oramos, nós buscamos, nós clamamos a Deus, nos colocamos realmente como Jesus quer na brecha, ficamos admirados quando Jesus vem e nos abençoa. E aqui não foi diferente, porque na outra situação que os discípulos estavam passando, eles se encheram de alegria e falaram assim: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, eu fico imaginando essa cena, né, a admiração dos discípulos com suas roupas encharcadas de água, e vendo a grandeza e realmente o poder de Jesus sendo expresso naquele lugar. Mas o que me chamou mais atenção, irmãos, no final, a admiração dos discípulos foi tanta, que eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu fiquei admirado com essa pergunta, porque essa pergunta eu me fiz também, porque muitas das vezes a gente passa, pastor, por situações, né? Não é fácil. Nós que servimos a Deus, irmãos, sem brincadeira nenhuma, como a gente passa a luta. A gente que serve a Jesus Cristo, parece que as coisas, o vento sopra mais ao contrário para o nosso lado do que outras coisas. E eu fiquei imaginando a admiração desses discípulos, quando eles falaram assim: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, isso está na Bíblia. E quando eles falam: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu vou falar para vocês: quem é este? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que foi prometido lá no Éden, que viria da semente de uma mulher, para pisar na cabeça de cobras, serpentes e escorpiões. Quem é este, que andava pelas ruas de Jerusalém fazendo o bem, curando os enfermos, os cegos, levantando os leprosos? Quem é este? É aquele que criou o universo e todas as coisas que existem. Quem é este? É aquele que está à destra da direita do Pai, que vai vir para buscar uma igreja redimida, e eu creio que essa igreja são cada um de nós, irmãos. Quem é este? Esse é o nosso grande Deus. Ele tem todo o poder sobre a terra e sobre o céu. Irmãos, essa é a palavra qual o Senhor Ele colocou no meu coração. Eu acredito, irmãos, que cada um de nós aqui já passamos por uma grande tempestade. E já passamos, se não passamos, irmãos, olha, a Sara falou assim, ó, a respeito de ter experiência com Deus. Jamais peça para ter uma experiência com Deus. Eu falo isso, irmãos, porque quando você pede para ter uma experiência com Deus, você tem que se preparar, porque quando ela vem, a experiência com Deus, ela vem mesmo. Um certo dia, eu carrego essa palavra comigo até hoje, e muitos aqui já passou por isso. Já passou por isso. Um dia Deus falou assim para mim: olha, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar conhecimento disso aqui, ó. Irmão, sem brincadeira nenhuma. Eu leio a palavra do Senhor, eu leio um versículo, e eu entendo tanta coisa desse versículo. Eu estudei sim. Eu e a Júlia, nós fizemos um começo de teologia, mas nós não terminamos. Mas o Senhor, Ele falou para mim assim: olha, eu vou te dar. Irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: aquele que quiser sabedoria, pede, que liberadamente eu te dou. O Senhor falou isso para mim, que Ele ia me dar. Ele me deu a sabedoria do alto. Ele me deu o conhecimento da palavra dEle.
Mas para isso acontecer, eu vivi, irmãos, de verdade, e eu vivo até hoje. Eu vivi o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se realmente eu amo a Deus, Ele me garantiu uma coisa: a coroa da salvação, a vida eterna, Ele já me deu. Mas o processo que eu passei até adquirir isso aqui, irmãos, dói. E como dói? Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. A gente fala muito de reconstruir a vida. Quando se fala em reconstruir a vida, aí eu olho para minha filha e eu vejo que eu tenho que continuar seguindo. Só que quando eu entro no meu quarto, eu olho a minha cama e muitas das vezes eu queria a companhia da minha esposa. Para mim adquirir isso aqui, o conhecimento de Deus, eu tive que passar por um processo. E o processo que Deus coloca na nossa vida, irmãos, de verdade, dói. As marcas que a gente tem que carregar é difícil. É difícil, as ondas, as grandes tempestades da nossa vida vêm sim. Você supera elas sozinho não. Mas se Deus segurar na sua mão, como Jesus fez com os discípulos, Ele estava no barco. Em momento algum, nós vimos no texto a desistência de Jesus falando que eles não iam atravessar para o outro lado. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Carregamos marcas. E essas marcas que nós carregamos, não as marcas que Paulo carregou, mas nós temos que carregar isso aqui, ó, a marca do Evangelho de Deus. Aonde nós chegarmos, fazer igual Timóteo nos ensinou. Timóteo 3,15. Não envergonhar o nome de Deus. E nessa noite eu estou aqui para isso. Passei sim por grandes vendavais, por grandes tempestades. Mas nessa noite eu estou aqui porque Deus, Ele tem segurado na minha mão. Irmãos, tem dia que parece que o dia não acaba. Tem dias que eu entro no meu quarto, pode-se pensar que é um início de depressão? Pode. Mas Deus é o que cura. Irmãos, eu não tenho vontade de sair do meu quarto. Passei sim por situações. Mas quando Jesus estava no meu barco, Ele ajudou eu a atravessar para o outro lado. E Ele tem ajudado cada um de vocês a atravessar. O mar, o lago, Ele tem ajudado. Eu entendi. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o Criador de todas as coisas. Como o livro de João fala. João 1 fala que nada foi feito sem Ele. E ainda que foi feito, nada sem Ele foi feito. Esse é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, perdoe o meu nervosismo. É a primeira vez que eu trago a palavra aqui na casa, né, nesse ministério, onde eu faço parte hoje. Irmãos, dá frio na barriga, você fica nervoso, você fica tenso, ainda que você se prepara, você lê, você procura e, irmãos, de verdade, o nervosismo ele vem, mas quando ele vem, e de repente, quando você começa a falar das coisas de Deus, sem medo de envergonhar o nome do Senhor, né? É isso que a gente tem que fazer, não envergonhar o nome de Deus. O nervosismo ele começa a ir embora, aquela palpitação no coração, ela dá uma segurada, a sua respiração ela volta ao normal, e as suas mãos param de ficar assim, ó, trêmulas, porque eu vou falar para vocês, eu cheguei assim, ó, com as mãos geladas, mais que sorvete, e trêmula, mas, graças a Deus, até aqui o Senhor tem segurado na nossa mão. Eu queria chamar o grupo de louvor, para a gente estar louvando o hino. Irmãos, há quanto tempo você não tem chamado o nosso Deus de Pai?
Há quanto tempo? Porque o nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso príncipe da paz. Irmãos, para todas as situações que nós vamos enfrentar, está aqui a bússola, mais atualizada do que o jornal de amanhã. Pega todas as instruções que você precisa, toda orientação que você precisa. Está doendo? Está chorando? Está aqui. Entra no seu quarto, chora só para Ele. Chora só para o Senhor. Mas declara essa noite que Ele é o seu Pai. Bendito seja o teu nome, Jesus. Se vocês conhecerem esse hino, faça dele uma oração. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Atrai a presença do nosso Senhor. Ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Aleluia. Vem, filho amado, vem
Amém? Servir a Deus não é fácil, né? Ele está falando aí, mas no livro também de Ezequiel, no seu capítulo 24, ali tem uma passagem que vocês também precisam ler. E Deus vai falar com Ezequiel: olha, Ezequiel, vou fazer algo com você. Ele fala de manhã e à tarde acontece. Assim como tu só não sabe como é o formado, os ossos da ventre que está grávida, também tu não sabe das obras de Deus que fez todas as coisas. O importante é para aquele que for até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Ezequiel, Jeremias, eles passaram por situações, mas foram vencedores. Amém? Graças a Deus. Mas relembrando, domingo, a partir das 8 horas, todos os obreiros aqui, né, para a Santa Ceia do Senhor, vão participar dessa festa, porque ele foi uma ordenança de Jesus. Toda vez que participar do pão e do vinho, fazer memória até que ele venha, não é isso? Então, domingo, a partir das 8 horas, nós estaremos aqui. Ficou essa palavra nesta noite. Na palavra de Deus, não está dizendo que ia ser fácil, lugar nenhum, para mim e para você, mas é para quem perseverar até o fim. Isso é essencial. Ele sabe que os pensamentos que ele tem sobre vós é pensamento bom, pensamento de paz, não de mal, né? Está no livro de Jeremias 29, 11. Amém? Se coloca os seus pés, vamos agradecer a Deus nesta noite, né, por essa bondade de estar aqui, sabendo que Deus está no controle. Amém? Oramos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nesta noite, meu Deus e meu Pai, nós te agradecer por tudo que você tem feito neste lugar, meu Deus, pela tua palavra, meu Deus e meu Pai, a qual você usaste teu servo nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, que nós, Papai, a cada dia vamos se firmar na tua palavra, porque a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é vida. Então, nesta noite, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, contempla os teus filhos, contempla os teus filhos, corações nesta noite, abençoando, guardando, dando um fim de semana abençoado a todos, visitando aqueles que estão enfermos, aqueles, meu Deus do Pai, que estão entristecidos. Meu Deus do Pai, que possa se alegrar diante de Ti, meu Deus do Pai. Nesta noite, vai de encontro, Pai. Vai de encontro à Tua igreja, vai de encontro ao teu povo, essa nação, esse Brasil, este mundo, Pai, que estamos vendo que nós estamos nos fins dos tempos, mas é o Senhor que está no controle. Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, agora também eu te peço, meu Deus do Pai, leva a Tua igreja em segurança, guardando, meu Deus do Pai, livrando de todo o mal, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja, não só hoje, mas para sempre, todos podem dizer. E graças a Deus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar.